Olá, meus amigos. Hoje estamos aqui, como de costume, para vos falar de mais um rei. Filipe, está tudo bem contigo? Comigo? Tudo ótimo. Esta semana vamos falar-vos do Rei das Bifanas de Troncana. Se gostas de bifanas e de picante, esta iguaria é para ti. Bifaninha sem qualidade, em que o único sabor que vais sentir é do picante em excesso, que vai deixar o teu estômago a arder durante os próximos 4 meses. Com pão seco de há 8 dias atrás, mergulhado num molho que ferve de forma contínua na mesma panela há 38 anos, onde apenas se acrescenta água, polpa de tomate fora da validade e picante radioativo. Um desarranjo intestinal e uma noite bem passada é no Rei das Bifanas de Troncana. Ora, vamos lá ver. Hã? Não? Então. Não era? Então era o Dom Pedro, não é? Ok. Desculpa. Então pronto. Ou noutro podcast, não é? Ok. Desculpa então. Vá, vá. Dom Pedro I de Portugal, conhecido como o Justiceiro. Não sei porquê, eu sempre que falo em Dom Pedro e vejo o cognome dele, penso sempre no Kit e no Michael Knight, estás a ver? Tipo, imagino Dom Pedro, tipo a ver, ter um cavalo chamado Kit e Kit, vem buscar. Mas pronto. Dom Pedro tinha o cognome de o Justiceiro ou Pedro o Cruel. Foi, na verdade, o oitavo rei de Portugal, que reinou entre 1357 e 1367. Só ali 10 aninhos. E chegou. A sua vida, como vamos ver a seguir, foi marcado por controvérsias, paixões intensas, momentos mórbidos e um reinado focado na justiça que lhe valeu tanto de admiração quanto de medo. Hã? Eu estou a ficar um interlocutor. Eu daqui a um bocado estou a fazer as cenas das novelas e do Dragon Ball e essas coisas todas. Dom Pedro, este nosso rei de hoje, nasceu a 8 de abril de 1320 em Coimbra, como o terceiro filho de Dom Afonso IV e Dona Beatriz de Castela. Embora inicialmente não fosse o herdeiro direto ao trono, a morte prematura dos seus irmãos mais velhos, como seria de calcular, colocou logo na linha de sucessão. Recebeu também, durante toda a sua infância e durante o seu crescimento, uma educação adequada à sua condição de infante, preparando-o para o papel de governante.
Olha, aqui está um rei que podia reencarnar agora como um primeiro-ministro, hein? Espetáculo. Também, também. Desde que fizesse. Não daqueles que cumprem e só fazem estredalhaço. Ah! Ele de certeza que não devia de gostar de, de, de apanhados, estás a ver? Não é apanhados, estão a falhar o nome, porra. Coisas que fazes aos teus colegas na brincadeira, como é que se diz? Sim, sim, Filipe, em português, como é que se diz isso? É pranks. Oh, que caralho. Ah, bem. És pranks. Isso, partida. Epá, sinto-me tão ignorante quando me falham as palavras também. A sério, isto é horrível. Mas sim, tipo, deve ser a típica pessoa que tu não podias fazer uma partida que estavas condenado. Eras logo enforcado. Ah, ok, ok. Aí. E, claro que essa relação com o Reino de Castela, como estavas a explicar, isto foi um eixo principal das preocupações externas durante o reinado de Dom Pedro. Como já sabemos, Portugal e Castela tinham uma longa história de relações muito complicadas que variavam entre alianças dinásticas e disputas territoriais. Durante o reinado de Dom Pedro, estas relações com Castela foram sendo particularmente tensas devido à situação política interna, não é? E depois com as ligações pessoais que Dom Pedro tinha com Inês de Castro, que era por sua vez de origem castelhana. Inês de Castro era filha de uma família nobre, como eu estava a dizer, influente em Castela. Um, e estes laços fortes e esta tinha laços fortes com a corte castelhana. E esta ligação, claro que gerou muitas suspeitas dentro da corte portuguesa de que a proximidade de Pedro com Inês pudesse abrir caminho para uma influência castelhana sobre a política portuguesa. E pronto, como seria de calcular, as tensões aumentaram com a execução, não é, de Inês de Castro em 1355, que for ordenada pelo pai de Dom Pedro, o rei na altura, que era Dom Afonso IV, que temia que os irmãos de Inês, que eram, lá está, bastante influentes em Castela, pudessem usar essa ligação com Pedro para pressionar a independência de Portugal e que os filhos bastardos de Dom Pedro com Dona Inês de Castro também se pudessem intrometer na sucessão dinástica com os filhos legítimos do casamento de Dom Pedro com Dona Constança Manuel. E isto basicamente nota-se que Dom Afonso IV transportou para a vida de Dom Pedro os seus traumas de infância, não é? Com o papá Dom Dinis e o seu irmão bastardo, o Afonso Sanches. Não é? Parece-me aqui um bocadinho isso.
Claro, claro. Sim, sim. Os interesses, sim. Não era próprios, pois não, era só da coroa. Ah, ok, ok. No entanto, após a morte do já falecido Dom Afonso IV, e à exceção de Dom Pedro ao trono, atenção que a Castela, ao contrário do que Dom Afonso IV esperava, não resultou numa guerra aberta. Dom Pedro conseguiu evitar envolvimentos diretos em conflitos militares com o reino vizinho, e optou por uma política de paz e manutenção das fronteiras. Parecia estar determinado a concentrar os seus esforços na consolidação da sua autoridade dentro do próprio país, dentro aqui do nosso querido Portugal, e pronto, foi deixando as relações com Castela num estado de prudência, neutralidade, também sem grandes confrontos, mas também sem grandes acordos. Também as relações de Portugal com outros reinos ibéricos, nomeadamente Aragão, também foram relativamente pacíficos durante o reinado de Dom Pedro. E embora Portugal e Aragão tivessem interesses comuns em algumas questões ibéricas, o foco do reinado de Dom Pedro esteve sempre voltado para o fortalecimento das instituições internas, do que propriamente a criação de novas alianças militares ou políticas mesmo na península. No século XIV? Então não é no século XIV? Não. Então porquê é que eu fui recriminado por ter dito no episódio passado do lado Afonso 11? É igual, é a mesma coisa. É, mas aqui... é- é- mas por que não? Podes contar dessa forma. É correto tanto de uma maneira como a da outra. Digo eu. É o que me apetecer. É século XIV. Ou 14. É igual. É o que tu, é o que tu quiseres. Foi só mesmo para te chatear. E este não. Estava a dizer este não. Este não. Este se eu fosse. Equitativo. Estás a ver? Para eu me sentir bem, não é?
Embora Dom Pedro não tenha sido particularmente ativo em termos de alianças militares, o comércio e as relações diplomáticas mantiveram-se sempre de forma importante e forte durante o seu reinado. Portugal, como tinha e tem uma localização estratégica na costa atlântica, já na altura era um ponto central no comércio marítimo europeu. Durante o seu reinado, Dom Pedro incentivou, e bem, o comércio com outros reinos europeus, embora o seu foco principal tenha permanecido sempre nos assuntos internos aqui do nosso reino. Um, Segundo o que vimos, não há registros de tratados comerciais naquela época com grande impacto. Um, e, mas o comércio marítimo continuou a florescer bastante, especialmente com o Reino de Inglaterra e Flandres. E para os mais incultos, Flandres não é o vizinho do Homer Simpson, ok? Mas é uma localidade que a maior parte do seu território de Flandres histórica constitui a Bélgica, enquanto que parte sudoeste pertence à França e a extremidade norte aos Países Baixos. Ok? Só para terem aqui um bocadinho de nível, né? Para ficarem assim mais cultos, para dizer, quando ouvirem falar em Flandres, não dizerem, esse não era o vizinho do Homer Simpson? Pronto, só para deixar aqui bem claro. Yeah. E Dom Pedro, apesar de falarmos muito sobre a história de Dom Pedro com Inês de Castro, o menino esteve casado num casamento que foi arranjado como parte de uma aliança política entre Portugal e Castela. Aquilo que já tínhamos falado há bocado, naquelas alianças dinásticas. E lá está, o nosso Dom Afonso IV, o pai de Dom Pedro, como procurava fortalecer os laços com Castela para assegurar mais uma vez a paz e reforçar a posição de Portugal na região, assinou aqui um contratozinho de casamento que foi assinado em 1336, mas devido a conflitos políticos com Castela, incluindo a desconfiança do rei Alfonso X em relação à poderosa família Manuel, Dona Constança só chegou a Portugal em 1340. Durante este período também, o pai de Constança, Dom João Manuel, esteve em conflito com Alfonso X. Porquê é que eu estou a falar tipo italiano quando devia estar a dar uma intuição espanhola? Também não percebi. O que atrasou. Sim, pá, mas quero animar a cena. O que atrasou o casamento. Dom Afonso IV viu nesta união uma oportunidade de consolidar, lá está mais uma vez, as alianças e também explorar um bocado as tensões internas de Castela em benefício de Portugal. Epá, cala-te com o inglês, meu. Fala português.
Fala português. É Reis de Portugal. Ah pá, põe-te num porco. Põe-te num porco. Oi. E como nem tudo são laranjas do Algarve, a entrada de Inês de Castro na corte portuguesa mudou drasticamente a dinâmica entre Dom Pedro e Dona Constança. Hã? Curtiste esta cena? Inês, gostas de laranjas? Eu também, por isso é que eu disse. Por isso é que eu disse. Dona Inês de Castro, de origem nobre galega, era dama de companhia de Dona Constança. Só que Dom Pedro I e a nossa Inês de Castro desenvolveram uma forte atração mútua que rapidamente evoluiu para um romance. Claro que Dona Constança percebeu o envolvimento do seu marido com Inês e, segundo alguns relatos dizem as más línguas, tentou afastá-la da corte, enviando-a para Castela. Só que, claro, Dom Pedro insistiu tanto em manter Inês por perto e, claro, com isto criou tensões enormíssimas. A situação já delicada, aliás, a tensão era delicada, pois a família de Inês tinha ligações com os novos castelhanos que poderiam ameaçar a estabilidade política em Portugal. Aí! Oh, oh. Não, para armar o cão, vá. Sim, sim. Dom Fernando? Que creepy. Que creepy. Não, Fernando não dava de certeza. Não, na boa, na boa. Eu não te recrimino. Eu não te, eu não te recrimino, ok? Eu acho que a vida são 2 dias e nós não podemos andar aqui a julgar uns aos outros. Com isto, sim. Ei, mas aqui não estamos a fazer. Aliás, foste este ano? Foste este ano? Ah, ok. Eu também não. Aliás, nunca fui, por isso. Foi só para. Sabes o que é que isso significa? Que vês bem. Bem,
Quem já não via bem era a Dona Constança, porque faleceu, não é? E esta morte teve um impacto profundo na vida pessoal e política de Dom Pedro. Dom Pedro, viúvo aos 25 anos, o que é que aproveitou para fazer? Intensificar a sua relação com Dona Inês de Castro, que agora, sem os impedimentos do casamento, passaram a viver juntos abertamente, o que, claro, gerou escândalo na corte e mais uma vez, algumas preocupações políticas. A possibilidade de Dom Pedro casar-se com Inês era vista com alarme pela nobreza e pelo o rei Dom Afonso IV. Também havia ideia, como já falámos há bocado, o receio que os irmãos de Dona Inês, dando-lhes nome, era Álvaro Pires de Castro e Fernando de Castro, que, que eram, como já falámos também, eram influentes nobres galegos, não era gregos, era galegos, e que estes pudessem ganhar poder em Portugal e destabilizar o reino. E como já é de conhecimento geral, claro que estas tensões culminaram com a decisão fantástica de Dom Afonso IV de ordenar a execução de Inês de Castro em 1355, um ato que, como seria de esperar, provocou a ira de. a quem nunca, né? A ira de Pedro e desencadeou uma série de eventos trágicos, incluindo a lendária vingança de Dom Pedro contra os assassinos de Inês. Tadinho. A Constança acabou por ser sepultada no mosteiro de São Domingos, em Santarém, e na realidade a sua vida reflete os desafios que as mulheres nobres enfrentavam na época. Infelizmente também eram muitas vezes utilizadas como peças em alianças políticas que tinham muito pouco controle sobre os seus destinos. Dona Constança Manuel, também embora muitas vezes esquecida, como o Filipe também já disse, desempenhou um papel crucial como rainha e sendo também a mãe de um rei, de um futuro rei. A sua vida mostra bem as complexidades das alianças políticas medievais e os sacrifícios pessoais que eram feitos em nome do dever dinástico. Um, a história aqui da nossa Constança é um testemunho dos desafios que estas mulheres enfrentavam na altura da nobreza medieval e das consequências que as decisões políticas dos outros
podem ter nas suas vidas pessoais. E, no início do século XIV, Portugal e Castela estavam frequentemente envolvidos em disputas e alianças dinásticas. Estas relações entre as duas coroas eram muitas vezes marcadas por rivalidades políticas e jogos de poder que implicavam casamentos estratégicos, tratados e também por vezes conflitos militares. E, como nós também já estamos aqui fartinhos de falar, Dom Pedro I de Portugal nasceu neste contexto, ok? Como o filho de Dom Afonso IV e de Dona Beatriz de Castela. E assim ele viveu desde cedo estas, estas intrigas todas entre estas famílias reais ibéricas. E como também já falámos há pouco, que o nosso amigo Pedro foi ainda jovem, prometido a Dona Constança Manuel, como forma de solidificar as relações entre os dois reinos. E este casamento era, como também já falámos, era parte de uma aliança política, mas foi este matrimónio que, ironicamente, colocou Pedro em contacto com a mulher que iria mudar para sempre a sua vida, Inês de Castro. Estava destinada. Pá. E passou a ser dama de companhia de Dom Pedro, hein? E também, como já falámos há pouco, em 1345, Dona Constança Manuel falece. Falece aqui fica um bocadinho estranho. Morreu ao dar à luz o seu terceiro filho, Dom Fernando I. Esta tragédia, claro, que abriu o caminho para que Dom Pedro e Inês vivessem a sua paixão sem qualquer tipo de pudor. Embora nunca se tenham casado oficialmente durante a vida de Inês, hum, Dom Pedro tratava como se fosse sua esposa e juntos tiveram 4 filhos. Oh.
A paixão que Pedro demonstrava por Inês e a proximidade dela com ele começaram a causar tensões sérias na corte portuguesa. A nobreza e o próprio rei Afonso IV temiam que a influência da família castelhana de Inês sobre Pedro pudesse desestabilizar a política interna e externa do reino. Para além disso, havia também a preocupação com a sucessão ao trono, pois os filhos de Pedro e Inês poderiam criar uma reivindicação perigosa. Estava a correr tão bem, pá, tinha que me enganar. Pam pam! Isto está a parecer muito forte. Parece aquelas companhias de teatro. Quando. Aqui vamos ao que estávamos todos à espera: a vingança de Pedro. Quando Dom Afonso morreu em 1357 e Dom Pedro, subiu ao trono, hum, uma das suas primeiras ações, ele devia de estar mortinho, 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 tanto como o seu pai, que estava morto. Uma das suas primeiras ações foi buscar uma vingançazinha pela morte de Dona Inês. Como a vingança é um prato que se serve frio, ele só teve que esperar que o pai falecesse e também ficasse frio para tratar disto. Ahm, Basicamente, o que é que Dom Pedro fez? Iniciou uma caçada aos três responsáveis pela execução, embora Diogo Lopes Pacheco tenha conseguido escapar ao exílio. No entanto, Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves não tiveram tanta sorte. Dom Pedro capturou-os e, de acordo com a lenda, ordenou a execução de ambos de uma forma especialmente brutal. Como assim? Perguntam vocês. Eu passo a explicar. Basicamente, arrancou o coração destes dois senhores, um pela frente e outro pelas costas. Basicamente, numa simbologia cruel da traição que cometeram. Pedro também fez questão de garantir que a sua vingança fosse pública e exemplar, solidificando a sua reputação como um monarca determinado a fazer justiça, mesmo que de forma implacável. Se calhar daqui o cruel, digo eu. Este ato também consolidou a lenda, lá está, de Pedro o Justiceiro, mas também reforçou a sua imagem como um rei implacável e, neste caso, exterminador. Deve ter. Então. Não, não.
Ah, pensei que era lá que Dom Pedro tinha chorado. Estou a brincar. Ah, sim, sim. Ah, não tem nada a ver com o calcário da água, é mesmo só o sangue, não é? Ok. Estou só a perguntar, é uma pergunta legítima, atenção. Uhum. Então não é o calcário da água. Ok. Ah, é? Ok, está bem. Antes de falecer de morte falecida, deixou Dom Pedro, claro, deixou instruções claras para ser enterrado junto a Inês de Castro. Os túmulos de Pedro e Inês encontram-se no Mosteiro de Alcobaça, um dos mais importantes monumentos góticos de Portugal. Os dois túmulos. Espera, espera, calma. Estes dois túmulos esculpidos com grande detalhe estão colocados frente a frente para que, segundo a lenda, no dia do juízo final, os dois amantes possam levantar-se e ver-se imediatamente reunidos para a eternidade. E agora, eu sei que vocês estavam à espera da piada da Alcobaça. E não pensem que nós também somos assim tão limitados nas piadas, ok? Ahm, mas pronto, para quem não percebeu, o Mosteiro de Alcobaça fica no município de Alcobaça, que por sua vez fica na cidade de Alcobaça, e que também por sua vez pertence ao distrito de, querem adivinhar? De Leiria, não é? É um bocado por aqui. Os túmulos de Dom Pedro e de Dona Inês têm inscrições que evocam o amor e a tragédia que marcaram as suas vidas. Pedro e Inês são frequentemente recordados como os Romeu e Julieta de Portugal, e a sua história de amor continua a ser contada e recontada ao longo dos séculos. O que achas melhor? O que achas melhor? E, por incrível que pareça, até os mais vingativos também morrem. E assim sendo, Dom Pedro I acaba por falecer a 18 de janeiro de 1367 em Estremoz e foi sucedido pelo seu filho Dom Fernando I. O seu relacionamento com Inês de Castro transformou-se numa das mais trágicas e famosas histórias de amor da Europa medieval, inspirando obras de arte, teatro, literatura e músicas ao longo dos séculos. A vingança pela morte de Inês e o amor que continuou a nutrir por ela após a sua morte ajudaram a moldar a imagem de Pedro como um rei apaixonado, mas implacável.
o túmulo de Pedro e Inês no Mosteiro de Alcobaça, continua a ser um dos monumentos mais visitados em Portugal, simbolizando a união eterna do casal que, segundo a lenda, se reencontraria no além. Muito amigo, muito amigo. Foi curto e grosso. Está com curto e grosso. Despedimos-nos com curto e grosso esta semana. Já te foste embora? Está bem, ok. Está bem. Pronto, meus amigos, vá, fora de brincadeiras. Esperamos por vocês na próxima semana. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar os vossos comentários, tanto no Spotify como no Instagram. Também estamos no YouTube e no Castbox. Por isso, digam olá, digam qualquer coisa, as vossas ideias, o que vos vier à cabeça. E esperamos por vocês, está bem? Um abraço a todos. Vá. Abraço, Filipe. Até para a semana.